Vamos iniciar o nosso encontro de hoje, nossa formação solidária. Hoje falando sobre a educação física na educação infantil. Não sei se todos vocês já atuam com educação infantil, se já estão, né, bastante tempo, se ainda estão começando a desenvolver esse trabalho com as crianças na escola. Eu sou a professora Fernanda Reis, eu trabalho com educação infantil desde 2010 no município de Macaé. Atualmente lá eu estou na coordenação de educação física e também trabalho em outro município no Rio de Janeiro, município de Itaboraí, mas lá eu estou como professora do ensino fundamental 2, né, dos anos finais do ensino fundamental. E tenho buscado estudar, me aprofundar, né, nesse trabalho de educação física na educação infantil e formação, né, de professores. O nosso objetivo hoje aqui, para falar de educação física na educação infantil, é que a gente compreenda que a gente precisa conhecer um pouco mais sobre o universo infantil para que a gente possa desenvolver uma boa prática pedagógica, né? A prática pedagógica ela não acontece somente na seleção das atividades que a gente vai escolher para trabalhar com as crianças, né? Então, quando a gente está lá no planejamento, muitas coisas estão por trás, né, antes daquilo acontecer efetivamente na prática. E aí a gente precisa ampliar o nosso olhar sobre a educação infantil, sobre a educação física na educação infantil, para que a gente consiga desenvolver práticas pedagógicas que respeitem o universo infantil, respeitem as escolhas, os desejos, as necessidades, os interesses das crianças, né, e que dialoguem com os documentos orientadores da educação infantil. Eu tenho visto, né, acompanhado alguns professores e acabam ficando, nesses documentos, acabam ficando um pouco no raso, né? Então, por exemplo, a BNCC de educação infantil, ela não trata de educação física. Sim, porque o currículo da educação infantil, ele não se organiza, né, de forma disciplinar. Então, a educação física, ela vai estar presente, mas dentro de uma outra forma, dentro de um outro formato, né? E aí acontece que o professor, muitas vezes, vai lá ver, assim, dentro dos campos experiências, corpo, gestos e movimentos. Então, a educação física está aqui. Só que, na verdade, a educação física está em tudo. Em todos os campos de experiência, em todos os direitos de aprendizagem e principalmente nas concepções que esse documento traz, que às vezes passa despercebido pela gente. E conhecer esse material, conhecer, né, sobre a finalidade da educação infantil, as infâncias, né, vão fazer com que a gente compreenda melhor as crianças, né? Então, quando a gente vai planejar, às vezes a gente pensa assim, vou fazer uma prática super legal. Aí as crianças, quando chega lá na hora, as crianças, tia, não gostei disso não, né? Acontece, pode acontecer. Para isso, planejamento também, né, gente, é flexível. Às vezes a gente está fazendo uma atividade com as crianças, aí começa a perceber que as crianças já têm um certo domínio, aí a gente fica assim, pô, não sabia que elas já conheciam essa brincadeira, porque a gente nem se deu o trabalho de perguntar se eles conhecem, né? Então, nesse sentido. Hoje a gente vai falar da educação física na educação infantil, mas focando muito nas questões pedagógicas, né? Desse trabalho articulando, né, a parte pedagógica sempre com a educação física, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvida, se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram comentar, como eu estou compartilhando e eu vou botar no modo apresentação, eu não vou ver mais vocês e não vou conseguir acompanhar o chat. Então, não tem problema. Abre o microfone e fala assim, Fernanda, me chama, que aí eu pauso e dou atenção à pergunta de vocês, tá bom? Não tem problema nenhum. Se quiser também deixar para o final, que a gente vai ter um momento de pergunta, pode também, mas às vezes, né, a gente acaba perdendo o time da pergunta, né? Então não tem problema também se quiser perguntar logo, tá? Espero que a gente tenha uma boa troca também, né? Que vocês possam estar aí no chat compartilhando a experiência de vocês. Depois eu vou dar uma olhadinha e vou disponibilizar também, como vai estar gravado, né? E aí depois eu também disponibilizo para vocês algum material que vocês queiram, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui no modo apresentação para a gente poder iniciar aí esse trabalho. Isso, ok. Então, a gente vai falar das práticas pedagógicas de educação física na educação infantil, né? Para a gente estar falando de educação infantil, a gente precisa compreender
que a gente tem múltiplas infâncias, né? Quando a gente fala de infância, essa infância não é única, né? A infância que tem no Rio de Janeiro é diferente da infância de São Paulo, é diferente da infância de Goiás, e dentro do próprio Rio de Janeiro é diferente da quem está aqui na capital, das crianças que estão lá na região norte fluminense, né? Então, ela tem características diferentes, independente, né? Da faixa etária, são crianças, mas elas têm vivências, experiências, né, diferentes de acordo com aquele local, com aquela realidade, com aquela sociedade que ela está inserida. E aí, para tratar sobre esse assunto de infâncias, a gente precisa também compreender que isso vem, não é de hoje, né? Isso vem, o que a gente vem demonstrando hoje na nossa sociedade em relação ao trato com as crianças, a forma com que a gente às vezes percebe as crianças, ou até fala com as crianças, né? Isso vem dentro de uma construção, né, social, cultural, histórica, né, que a gente às vezes vai reproduzindo sem refletir muito sobre esses processos. Então, quando a gente fala lá de infância, na Idade Média, essa infância ela ainda não era percebida pelos adultos de uma forma de que as crianças tivessem, por exemplo, querer que as crianças tivessem um desenvolvimento diferenciado. Não, a criança, até uma certa idade, até ela ganhar autonomia, ela tinha um tratamento, e depois essa criança ela já estava inserida no trabalho infantil, ela já tinha que estar ali junto com as famílias, lidando, né, com as tarefas do dia a dia, sem nenhuma distinção entre crianças e adultos, né? Não tinha um tratamento diferenciado, não tinha esse, como o Felipe Aires vai dizer, esse sentimento de infância. Aí, a partir do século lá 17, 18, né, isso vem mudando um pouco, principalmente também para a questão da igreja, que começa a perceber a criança como anjos, como seres que precisam serem cuidados, né, que tem toda uma questão, né, de cuidado mesmo, eu esqueci a palavra, depois eu vou lembrar, mas aquela coisa angelical, né, de pureza, né, então isso vem também, né, modificando, e que as crianças vão percebendo que as crianças também precisam de educação, né, que precisam de outros cuidados, de outras necessidades além desse cuidado, né, mas que elas precisam também ser educadas. A partir da década de 80, vem aquele boom, né, da psicologia do desenvolvimento, né, as ciências muito preocupadas com esse desenvolvimento, com a mortalidade infantil, com os altos índices, né, de mortalidade, de doenças, né? Então, a ciência ela começa a estudar mais sobre esse desenvolvimento, a psicologia vem falando também, então tem muito as abordagens, né, cognitivistas, da psicomotricidade também, né, desenvolvimentistas, elas começam a surgir a partir daí da década de 80. E isso ainda tão presente ainda, né, bem forte, principalmente também na educação física, algumas dessas abordagens. Na década mais ou menos de 90, a gente tem a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que aí vem trazer para a gente, né, cuidados essenciais, a educação, direitos, né, direito às crianças, né? Direito ao brincar, direito ao cuidado, direito à saúde, direito ao lazer. E depois, né, a partir de 96, a gente tem a Lei Diretriz e Base da Educação Nacional, que é a nossa LDB de 93, na Lei 9394, né, de 96, que ela vem instituir a educação infantil como a primeira etapa da educação básica, porque até então a educação infantil não era de acesso a todos, né, ela era de acesso apenas às pessoas que tinham, né, condição financeira para que essas crianças tivessem, né, algum tipo de estudo, mas as crianças de baixa renda, as crianças de periferia, elas não tinham esse acesso. Então, a partir do momento que ela se torna, né, a primeira etapa da educação básica, né, ela começa a ter uma certa obrigatoriedade, mas a partir de uma determinada faixa etária, né. Então, a educação infantil, né, ela tem uma finalidade própria, ela não é uma etapa que ela vai, né, preparar as crianças para uma próxima etapa, isso vai acontecer naturalmente, mas a gente até chama de pré-escola, né, mas o objetivo dela é que ela desenvolva, né, integralmente as crianças em todos os seus aspectos,
físico, psicológico, intelectual, social, complementando a ação da família e da comunidade. Então, a educação infantil, ela não tem o objetivo de preparar as crianças para o ensino fundamental, mas preparação naquele sentido de porque as crianças de até 3 anos, por exemplo, tem que estar pulando com os 2 pés. Porque não sei o que, tem que estar fazendo isso, porque tem que estar fazendo aquilo. Cada criança, ela tem, né, o seu desenvolvimento, o seu próprio processo, que precisa ser respeitado. É claro que existem crianças que vão demonstrar para a gente ali, se a gente conhece esses marcos de desenvolvimento, que tem alguma coisa realmente que não está, né, casando, e aí a gente precisa estar atento, conversar, né, com a escola, com a família, para ver como é que está sendo esse desenvolvimento da criança, se a criança tem alguma, né, questão, algum laudo. É claro que isso a gente precisa ter esse tipo de conhecimento, os marcos de desenvolvimento são muito importantes para isso, mas que a gente não deixe isso rígido, né? Que a gente não coloque as crianças todas dentro da mesma caixinha, que todas as crianças têm que fazer tudo da mesma forma, porque diversos fatores vão influenciar. Né? Então, tem famílias que são muito protetivas, em que as crianças, né, não podem fazer nada, porque a mãe tem medo de cair, de se machucar, e aí isso não permite com que as crianças tenham vivências de exploração, de descobertas, e acabam mesmo na brincadeira caindo e se machucando mais, porque são crianças que não têm essa experiência. Tem crianças, né, que tiveram privação aí de nutrientes durante a gestação, tem criança, né, que não tem tanto acesso à cultura, as famílias que às vezes não saem tanto de casa, né? Ou então tem convivência com muitos adultos, e é uma criança que às vezes tem a linguagem muito desenvolvida, mas não tem a parte motora tão desenvolvida assim. Então são diversos fatores que vão influenciar, mas a gente tem que compreender que a educação infantil tem a sua finalidade própria, que é esse desenvolvimento integral da criança, tá? Não é alfabetização. E aí a gente precisa pensar, a partir dos documentos, a partir das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, da BNCC, eles vêm trazer para a gente que existe uma concepção de criança. Que criança é essa? É a criança de hoje, a mesma criança que a gente foi? É a mesma criança lá da década de 80? É a mesma criança lá da década de 70? Não é. Né? Então, existe toda uma questão, né, de avanços, né, de mudanças e transformações na nossa cultura, na nossa sociedade, que vão fazendo com que as crianças também, né, tenham seu comportamento modificado. Então, as crianças antigamente nasciam de olho fechado, hoje em dia só falta nascer falando, né? Então, essa semana eu vi uma reportagem da criança que nasceu com 2 dentes, eu falei, como assim, gente? Né? Nasceu já com 2 dentes. Então, a gente vai percebendo que as crianças hoje, né, são bem para frente, né? Como a gente fala muito aqui no Rio. Então, são crianças, né, que elas são protagonistas, que elas pesquisam, que elas planejam coletivamente com o professor, que ela constrói conhecimento, que ela é competente, é uma criança que é questionadora e que ela também produz cultura, né? Ela não é só reprodutora da cultura. Então, quando a gente faz as brincadeiras, por exemplo, com as crianças na escola, é tão importante a gente perguntar para as crianças se elas já conhecem, se elas já brincaram daquilo, como que se brinca, deixar as crianças explicarem, né, para que elas se sintam pertencentes daquele grupo, que elas se sintam motivadas, que você dê espaço para aquelas crianças falarem, se expressarem, né, garantindo o direito de aprendizagem que a gente vai mostrar lá para vocês lá na frente. E aí, essa concepção de criança que as diretrizes trazem é que elas são um sujeito histórico e de direitos que nas interações, relações e práticas cotidianas que ela vivencia, constrói sua identidade pessoal, coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Então, ela não só reproduz, né, mas ela também ressignifica e produz essa cultura. Então, a gente não pode ter o olhar sobre as crianças, que as crianças que elas têm que fazer só o que os adultos querem, que criança não tem querer, já ouviram muito essa frase? Criança não tem querer, né? Às vezes o professor perde paciência porque as crianças nessa faixa etária querem escolher determinadas cores, né, nos materiais das brincadeiras, e às vezes não tem aquela cor para todo mundo, aí tem briga, tem choro, né, tem conflito, mas tudo faz parte
né, dessa faixa etária, desse comportamento infantil, né, desse universo, e a gente precisa criar estratégias. E aí a gente vai criar estratégias pensando no potencial dessas crianças. Então vamos pensar juntos, né, gente, olha só, não tem material rosa, por exemplo, para todo mundo. O que a gente pode fazer? Né? Então hoje uma colega brinca, amanhã é a outra colega, na outra aula, então como que a gente vai fazer isso? Ou então o professor mesmo na própria distribuição do material. Uma vez eu fiz assim, que deu super certo. Eu peguei os bambolês, estavam amarradinhos, né? Eu coloquei no chão e fui chamando. Eu falei, ó, cada um vem aqui e vem pegando o seu bambolê. Quando chegou na vez da criança que queria rosa não tinha mais, ela olhou para mim e falou assim, tia, não tem mais rosa. Não tem, acabou, mas tem outros, pega outros então. Por quê? Porque não fui eu que dei na mão, porque a criança se sente assim, a professora não escolheu, né? Ela não me deu aquele bambolê. Então, ela quer, ela briga, ela chora. Então, quando você vai fazendo combinados, né? Quando você vai criando outras estratégias, trazendo eles para essa resolução, né, coletiva do conflito, a gente vai, né, fazendo com que essas crianças vão construindo essa possibilidade de diálogo, né? De entender que nem tudo está na sua do jeito que ela quer, né? Que hoje ela não vai ter aquele material daquela cor, mas que outro dia ela pode brincar com o material daquela outra cor, né? Então isso tudo é uma construção, né? Então a gente vai potencializando as crianças dentro das suas capacidades, né? Então quando a gente tem essa postura adultocêntrica, tipo de que o adulto é que manda, a criança obedece, a gente acaba que não faz nada disso na nossa prática, né? Ah, não tem, acabou, então tá bom, tiro aqui, ninguém vai brincar com nada, né? Você acaba tendo umas atitudes com as crianças que vão mostrar para elas que as coisas se ganham dessa forma, né? E que a vida é dessa forma, e que muitas vezes não é. A gente pode ter uma vida melhor, a gente pode ter relações melhores, mas isso vai sendo construído a partir das vivências que as crianças vão tendo. Então, às vezes, a gente exige das crianças comportamentos que elas ainda não têm idade para ter, né? Que elas ainda não têm vivências suficientes para ter. E as crianças, elas aprendem muito através da observação dos adultos. E aí, o que a gente está mostrando para essas crianças? Né? Quando eu falo que criança não tem que querer, que é a gente que manda, que tem que ser desse jeito, que, né, então não vai ter brincadeira para ninguém, então tira aquele brinquedo, aquele material. O que eu estou mostrando para as crianças? Como que se consegue as coisas? Como que as coisas, né? Como que resolve esses conflitos? Né? Então a gente precisa ter enraizado aí na nossa veia aí essa concepção de criança. Então, a gente precisa acreditar, porque não adianta a gente ouvir falar, repetir, mas no dia a dia a gente não colocar em prática. Então, para a gente internalizar essa concepção de criança, a gente tem que, né, mudar alguns comportamentos que a gente viveu enquanto criança e que a gente vem reproduzindo enquanto sociedade, né? Então, eu fui criada assim também, engole o choro, né? Não tá, o adulto que manda, criança não tem que querer, vai fazer sim, porque sim, por exemplo, eu falava assim, ai pai, eu quero não sei o quê. Não, mas por que não? Porque não tem que te dar satisfação, você é criança, né? Então a gente acaba, às vezes, ainda reproduzindo isso no nosso dia a dia. Um exemplo clássico, você está num restaurante, tá a criança correndo, né, brincando, aí tem gente que não tem paciência, olha e fala assim, cadê a mãe dessa criança? Mas por quê? Porque entende que a criança é movimento, que a criança precisa brincar, que aquele ambiente não é um ambiente, né, que é adequado para a criança. Ah, mas Fernanda, para isso então a criança vai fazer o que quiser. Claro que não, né, gente? Claro que não. Tem combinados, né? Tem ensinar respeito às regras, mas de forma, né, sem ser aquela coisa rígida, dura, né, sem ser aquela coisa impositiva, né? Mas que a criança compreenda que, ó, nesse momento não dá, né? Então eu trouxe aqui para você, aqui não dá para correr, tá vendo? Ó, pode esbarrar no moço que tá com um garçom que tá com os pratos, que tá com isso, que tá com aquilo. Então tem aqui, ó, eu trouxe um brinquedo para brincar, brinca aqui na mesa. Você vai criar estratégias e dar outras possibilidades, né? O problema é que às vezes o adulto ele não pensa, né, na criança e acaba gerando esse tipo de esse próprio conflito, né? Então, na educação infantil, como a gente está falando de conhecimentos, sobre o universo infantil, sobre concepção, a gente traz uma linguagem, né, diferenciada no tratamento das crianças. A gente não fala aluno,
a gente fala criança, né? Quando a gente fala em aluno, o que vem à cabeça? Crianças sentadas em carteiras, com livros, né? Fazendo trabalhinho, escrita, né? E quando a gente pensa em criança, isso é mais amplo. Né? Quando a gente pensa em criança, a gente está falando nisso. É nesse desenvolvimento integral, é nesse respeito à infância, é nessas crianças que têm direitos. Né? Então, é uma concepção. Não é porque é a mesma coisa, só mudou o nome, como muita gente, às vezes, né, quer rotular. Não, não é. As palavras que a gente usa no nosso dia a dia, principalmente na educação, elas trazem concepções. Né? Então, elas vão mostrar para a gente o tempo todo, né, quais concepções aquele professor acredita. E, às vezes, ele está até reproduzindo isso sem saber, né? Sem acreditar naquilo, ou então ele desconhece e ele está falando sem conhecer mesmo a fundo. Então, na educação infantil, a gente se refere às crianças como crianças, né? E não como alunos, ok? E quando a gente vai lá, para a gente chegar lá no nosso planejamento, tá? Vamos lá, a gente vai chegar lá no nosso planejamento. A gente precisa, né, ter todo um conhecimento anterior. Então, para a gente chegar no nosso planejamento, a gente precisa pensar que existem bases teóricas que vão sustentar essa prática, porque não existe teoria sem prática, nem prática sem teoria. Só que essa prática e essa teoria, elas precisam conversar, elas precisam dialogar. Eu não posso falar assim, não, eu trabalho com pedagogias participativas, e aí eu chego lá na minha prática, né, eu trago metodologias de trabalho tradicionais. O que vai acontecer? Vai chocar, né? Eu estou dizendo uma coisa na teoria e eu estou fazendo outra coisa na prática. Então, a gente precisa ter esse cuidado e conhecer a teoria que vai sustentar o nosso trabalho, né? Às vezes a gente conversa às vezes eu converso muito, né, com alguns professores e aí eu percebo um pouco disso, né? Tem o conhecimento da prática, mas está faltando essa sustentação teórica, né, desse trabalho, que aí dá aquela titubeada quando vai falar sobre a educação física na educação infantil. E a gente é uma área que está cada vez mais ganhando espaço na educação infantil, mas que a gente ainda tem alguns conflitos, né? Então, a gente precisa, além da legalidade, a gente precisa sempre estar né, buscando essa legitimidade, né, no sentido de mostrar né, que a gente faz um trabalho bacana e que a gente é importante para essa etapa de ensino, né? E a gente vai fazer isso né, não só mostrando na prática o nosso trabalho, claro, mas também quando a gente sabe falar sobre o nosso trabalho. Entendeu? A gente precisa né, estar com essa concepção teórica também né, em dia. Então, quando a gente vai falar de pedagogias né, participativas, a gente tem que pensar nesse contexto né, que vai nortear a nossa filosofia de trabalho. E isso vai né, contribuir com as ações que vão desencadeando dela, e isso é falar de escolha, qual é a escolha né, que você faz né, no seu dia a dia para desenvolver o trabalho com as crianças. Então, a gente precisa pensar, qual é a concepção de infância que está por trás das nossas práticas como educadores, pesquisadores, pais e cuidadores, né, de uma forma geral. Então, que concepção é essa? É dessa criança que é reprodutor, que ser quietinha, que é sim senhor, não senhor, né? Ou dessa criança que ela é participativa, que ela ressignifica as brincadeiras, que ela é coautora desse evento, né, que ela é pesquisadora, né, que ela é cooperativa, que ela é questionadora, né? Queremos crianças consumidoras passivas de conhecimentos prontos. Então eu vou lá, planejo a minha aula. Gente, hoje a aula é assim, vamos brincar disso, disso, disso. Pum, acabou, eu vou embora. Ou seja, as crianças só reproduziram, né? Não tiveram nenhuma participação efetiva, porque quando a gente fala em participação, lá no direito de aprendizagem, a participação ela está para além, né? Ela não é só participação porque as crianças correram e brincaram, participou.
Não, a participação é elas serem ativas nesse processo, então darem sugestões, né? Quando a gente fala assim, quem sabe uma outra forma, e a criança vai lá, tia, eu assim assado, né? E isso é uma participação ativa. Desejamos que se tornem pessoas críticas, atuantes e produtora de conhecimentos novos, né? Então a gente pensa, né? A gente fala assim, porque as crianças elas precisam ser críticas, reflexivas, nananana. Quando a gente fala de aluno de uma forma geral, né? Só que às vezes a nossa prática ela não colabora com isso. Né? Então, a gente refletir sobre essas práticas. Então, se eu quero realmente, né, que as crianças se tornem pessoas críticas, reflexivas, atuantes, né, eu preciso promover práticas em que elas tenham possibilidades de se tornarem essas pessoas. Afinal, que ser humano queremos ajudar a formar? Porque aí tá para além, né, gente? Quando a gente pensa em desenvolvimento integral, quando a gente pensa, né, na educação infantil de uma forma geral, a gente não está pensando, né, no desenvolvimento só desses aspectos físicos, cognitivos, né, sociais, mas a gente está falando de formação humana. Né? Então a gente, quanto educadora, a gente tem que ter muito esse cuidado, né? Então, que ser humano é esse que a gente está querendo formar, ajudar a formar, né? Então, para qual projeto de sociedade, de educação, de cultura que a gente está formando, né? Ajudando a formar essas crianças, né? Então a gente precisa refletir sobre isso, porque isso vai nortear as nossas escolhas, né? As nossas mediações, o modo como a gente vai, né, estar com as crianças, né, se relacionar, dialogar com as crianças do nosso dia a dia. Então, para isso, na educação infantil, a gente vai trabalhar baseadas de conhecimento que né, sobre a educação infantil, sobre a finalidade da educação infantil, que vem trazendo documentos, que são as pedagogias participativas, que também tem, né, outras áreas de conhecimentos, como, por exemplo, sociologia da infância, que a gente vai trazer aqui. Então, as pedagogias participativas, ela envolvem uma ruptura com a pedagogia transmissiva tradicional. Dessa maneira, promover uma visão diferente do processo de aprendizagem, bem como das imagens e de papéis das crianças e profissionais da educação. Ou seja, não é só o olhar sobre a criança, é sobre o meu papel também enquanto profissional. Né? Que professor eu quero ser? Um professor que é mediador ou um professor, né, que é transmissor de conteúdos? Né? Tem como objetivo o envolvimento na construção do conhecimento, em uma experiência contínua e interativa. Tá vendo? Essa experiência, a aprendizagem, ela é uma construção. Ela não é algo só que o professor traz, aquilo planejado, e as crianças vão executando. Ela é uma construção do conhecimento, né, que envolve as crianças, né? Então, ela é uma experiência, ela é um processo. Então, na educação infantil, a gente precisa valorizar muito esses processos. E bons processos, nós vamos ter bons resultados, né? Então, às vezes, o professor fica muito preso pensando lá no resultado final e esquece daquele processo. Como que aquela criança evoluiu, de como que aquilo que aconteceu, ou então por que aquilo não aconteceu, né? Então, a gente fica preso a determinados resultados e esquece desse processo. Às vezes, vou dar um exemplo, aí não é da educação física, mas, por exemplo, para a alfabetização. Às vezes o professor está tão focado que aquelas crianças já aprendam as letras e tal, que as crianças deixam de brincar para poder estar fazendo atividades, né, com atividades mecanizadas, né, de alfabetização, que não é o objetivo da educação infantil, ou seja, já está indo contra a finalidade da educação infantil. A Fernanda não pode trabalhar letra? Não, gente, claro que deve. Tá? A gente trabalha na educação infantil, né, com as letras, as formas, os números, as cores, com diversos, né, saberes, mas, né, ele não é só isso, né, é a forma com que vai ser trabalhado. As crianças, por si só, elas têm interesses e elas têm curiosidades. Elas mesmas vão chegar na escola e vão perguntando para a gente sobre letra, sobre forma, sobre número, né? Porque isso está na sociedade. Elas estão vendo, né, os anunciados na televisão. Ela já sabe identificar lá Guaraná, mas ela não sabe ler Guaraná, mas ela sabe que aquilo ali é o Guaraná. Né? Então, elas já estão fazendo essa leitura de mundo. A questão é
a gente não pode antecipar determinados conhecimentos em detrimento de outros. Ou seja, as crianças deixaram de brincar, ou seja, por exemplo, eu trabalhei numa escola, da particular. As crianças só tinham parquinho na sexta-feira. Né? Ou seja, elas passavam a semana inteira só com atividades em sala, livro, né, aquela coisa de recorte, colagem, brincadeira, aquelas atividades mecanizadas e pinta o que está pedindo no livro e não sei o que, nananã, mas tudo preso dentro de sala, e só sexta-feira que elas tinham direito ao parquinho. Né? Então, assim, elas estão deixando de ser crianças, elas estão deixando de ter aquele momento da infância, de brincar, né? De aprender a partir de experiências de aprendizagem, de aprender com o outro, de aprender no brincar, né? Que é vivido na infância, ela está perdendo essa fase porque o adulto está lá pensando mais lá na frente. Né? Então, a gente não pode dizer que na educação infantil as crianças não saem lendo e escrevendo. Elas podem sair lendo e escrevendo. Isso vai depender do processo da criança, de como isso foi feito, de como isso é estimulado, né? A forma com que isso acontece, mas que não tem aquela obrigatoriedade. Não todas as crianças têm que sair da educação infantil sabendo todas as letras. Não, porque isso é tarefa, isso é finalidade do primeiro ano do ensino fundamental. Né? Então, as crianças elas precisam ter esses conhecimentos, sim, trabalhados, né, desenvolvidos, mas né, com acesso a literaturas de qualidade, né, com acesso a brinquedos de qualidade, né, com interações de qualidade, com intencionalidade pedagógica. A questão é que muitas vezes as pessoas ouvem uma coisa, por exemplo, sobre brincar. Ah, porque o brincar é importante na educação infantil. Na educação infantil, brincar é essencial. E aí as pessoas, às vezes, internalizam que esse brincar é um brincar vazio, que é um brincar sem intencionalidade pedagógica. Ah, porque na educação infantil as crianças só brincam. Não, mas só brincam, não. Elas brincam é muita coisa, né? É porque as pessoas não conhecem sobre, não estudam sobre brincar, né? Então, vão reproduzindo determinadas falas que vão empobrecendo esse trabalho. Então, por isso que a gente tem que ter cada vez mais, né, esse embasamento teórico, né? Para que a gente, quando ouça essas bobeiras, a gente saiba, né, explicar para as pessoas, porque as pessoas também vão falando, né, quem não é da área da educação é sem conhecimento, ela vai reproduzir aquilo que ela viveu, né, na época dela. Eu, na minha época de escola, eu vivi dessa forma, né, mas estudei, me apropriei, sou da área da educação, né, atuo com crianças pequenas, então eu preciso me apropriar, né, do que tem hoje de melhor, né, que tem hoje de qualidade para a educação das crianças. Então eu preciso saber falar sobre o meu trabalho, né. Então vamos lá, que se deixar eu vou ficando, né. Então, uma outra área de conhecimento em que a educação infantil buscado, né, dialogar, né, a educação física também tem buscado dialogar, está nas diretrizes curriculares na educação infantil, e vem também, né, a BNCC, ela traz, né, esse diálogo também, né, a partir das diretrizes, né, que é a sociologia da infância, né? Então, a sociologia da infância, o objetivo é o quê? Estudar as crianças como atores sociais de pleno direito, aqui pleno está errado, mas depois eu troco ali, de pleno direito a partir do seu próprio campo, e analisar a infância como uma categoria social do tipo geracional, é o objetivo, a que tem se proposto a sociologia da infância. Então, a sociologia da infância, ela vem, né, mostrar para a gente que realmente essa infância não é única, que existem diversas infâncias, né? E que essas crianças elas têm direitos, que essas crianças elas são atores sociais, né? Ou seja, é uma categoria geracional. Por quê? Porque elas têm essa faixa etária, elas têm esse período e têm modos próprios de viver. Então, como que é a vida na educação, na educação infantil, na infância, como que as crianças vivem, né? É através dessas brincadeiras, das interações, é o modo com que elas se relacionam com o mundo, elas têm um mundo próprio, uma forma própria de pensar, né? Às vezes a gente pede uma coisa para as crianças, por exemplo,
pega ali na mesa o boneco tal, aí a criança dá uma volta para chegar naquela mesa, aí você fala assim: "Gente, mas era só ter ido por aqui", porque é o nosso olhar, é o nosso raciocínio. As crianças, eles têm um campo de visão diferente do nosso, a gente tem uma altura, as crianças têm outra, a gente tem um campo de observação já maior, as crianças ainda não, elas não têm essa percepção toda do espaço, então ela vai na lógica dela, né. Até mesmo, por exemplo, de questão de vocabulário, de falas, né. Uma vez a professora contando num curso que as crianças estavam assim: "Fulano, você é pica, fulano, você é pica". E ela tá: "Meu Deus, gente, que essas crianças estão falando palavrão". Aí ela deu um estalo nela, ela resolveu perguntar. Graças a Deus ela foi iluminada. "Fulano, o que que é isso de que você tá falando aí que Beltrano é pica, ciclano é pica, que pica é esse?". "Tia, Pikachu, né". Ah lá, tá, Pikachu, tá bom, entendi. Ou seja, ele pode estar até reproduzindo algo que ele está ouvindo fora, que ele está ouvindo em casa, que ele está ouvindo na rua, mas na inocência dele, ele relacionou isso com um personagem do Pikachu. Então, às vezes, a gente vai lá, né, já vai brigar, já vai falar com as crianças: "Que negócio é esse que você está falando? E não sei o quê, e nã-nã-nã", ou fazer queixa para os pais. E a criança tá ali, tipo assim: "Como assim, gente? Eu tô falando do Pikachu", né. Mas porque a gente adulto tem um raciocínio, tem uma visão diferente deles, então é perguntar: "Mas da onde você tirou isso? Mas isso é o quê? Né, por que que aconteceu isso?". Uma outra professora, a criança fez um desenho, aí a criança acabou de fazer o desenho, disse que o desenho estava lindo, a criança pintou tudo, rabiscou tudo de preto, pintou tudo. Pronto, a professora já começou assim, a achar que a criança estava com algum problema psicológico, que estava acontecendo alguma coisa na casa dela, aquela coisa, né, "Ai, meu Deus". Aí também resolveu perguntar: "Fulana, o que que aconteceu? O seu desenho estava tão bonito, não sei o que". Ela: "Acabou a luz, tia", né. Ou seja, o desenho era dela, né, por mais que estivesse lindo, maravilhoso, ela quis contextualizar ali no desenho dela, que acabou a luz, aí ela pintou o desenho todo de preto por cima, né, então é a imaginação deles, né. Então a gente precisa respeitar isso, né, e entender esses modos, né, de compreender o mundo, né, de vivenciar as relações das crianças. E aí, a gente também vai falar sobre experiência de aprendizagem. Então, o Dil ele vai trazer para a gente, né, dentro dessa concepção sócio-histórica, que essa aprendizagem ela não é uma mera aquisição de informações. Ela acontece por meio da construção de conceitos, significados, da imersão cultural, a partir de um processo de troca entre pares. Então, na educação infantil, essa troca entre os pares é fundamental, por isso que é lá nas diretrizes estão lá que os eixos norteadores da prática pedagógica são as interações e a brincadeira, né? Não é à toa que está lá isso, né? Por quê? Porque eles entendem que a aprendizagem ela ocorre por meio de experiências, né? Então, quando a gente vai realizar as nossas propostas, a gente tem que pensar nesse sentido mais amplo de experiência, né? De que experiências as crianças vão estar vivenciando. A vivência, a prática, né, a atividade em si que você vai promover é a mesma para todo mundo. Por exemplo, todo mundo vai brincar de jogar a bola na boca do palhaço. Exemplo. Todo mundo vai fazer a mesma vivência, a mesma proposta e a mesma atividade. Mas a experiência ela é individual, né? Então, a experiência, o La Roça vai dizer que é aquilo que nos afeta, que nos toca, que nos atravessa, e isso é único, isso é singular, né? Isso vai de cada um. Então, aquilo pode, uma brincadeira dessa pode trazer prazer para uma criança, para outra pode trazer desconforto. Uma criança pode ter gostado da atividade, a outra pode ter tido desinteresse, né? A criança pode ter gostado mais de ver e de brincar ali com o palhaço, a outra pode ter gostado mais de estar no meio daquela, né, daquelas bolinhas coloridas e jogando as bolas para o alto, mas nem aí para o palhaço. Então, isso vai depender da singularidade, né? E ali ela vai fazendo essa construção desses sentidos, desses significados, por isso que as propostas precisam ser, né, construídas de forma com que as crianças façam conexões com aquilo que ela já sabe, com aquilo que ela já conhece, né? Vou falar isso agora aqui para frente. E aí, para a gente, né, seguir nesse contexto, então a gente vem falando aí de uma
da concepção dessas infâncias, né, que não são únicas e que precisam ser, né, avaliadas, respeitadas, e que a gente vem, né, vem formando o olhar com que a gente vai trazendo sobre a criança. A gente vem falando sobre essa concepção de criança, da finalidade da educação infantil, né, desse embasamento teórico que vai trazer, né, que vai embasar a nossa prática. E a gente também não pode deixar de trás, né, a gente não pode esquecer, né, de uma concepção de currículo, que as diretrizes também trazem, né, que também são mantidas na BNCC, que é um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico, tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos de idade. Então, quando a gente pensa em currículo, currículo é poder, currículo é disputa, né? Currículo é um percurso. Então, a gente precisa ter uma concepção teórica, né, uma concepção aí de currículo que vai dizer para a gente, vai mostrar qual é esse trabalho que a gente quer desenvolver com as crianças. Se é um trabalho de reprodução, que é um trabalho tradicional, mecanicista, né, que vê as crianças de forma universal, né, ou se há uma concepção de currículo em que as crianças são potentes, né, que promovem a integração de diversas linguagens, né, que é pautada em experiências de aprendizagem, né, que busca promover aí, né, esse patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico, tecnológico, né? Então, ele está para além, né? E aí, o que envolve currículo? Ah, Fernanda, currículo é só aqueles conteúdos que estão lá na BNCC. Não, currículo não é isso. Né? Aquilo ali é uma base que vai te dar um norte do que você pode trabalhar e, claro, você precisa ampliar. Aqui, nenhum currículo prescritivo, vamos dizer assim, ele vai dar conta da sua realidade. Né? Então, por mais que seja uma base nacional comum, aquilo ali é o que todos deveriam, né, ter, vivenciar, mas é o mínimo, vamos dizer assim, né? Mas a gente precisa pensar na nossa realidade, né? Então, a realidade do Rio de Janeiro não é a mesma realidade lá do Nordeste, né? Então, são crianças, são lugares, são contextos, tempos, temperaturas diferentes. Então, a gente não vai dar conta, né? Então, a gente precisa... O que a gente tem? A gente tem esse currículo maior, a gente vai ter, por exemplo, em Macaé, a gente tem esse currículo municipal, a partir da BNCC a gente criou o nosso currículo municipal, e na escola eu vou fazer um planejamento de acordo com a realidade da minha escola, que às vezes também, dentro do currículo municipal, às vezes também não dá conta. Então, o currículo, ele é para nortear o teu trabalho, para você olhar e falar assim, ó, eu não tenho trabalhado isso, e essa prática corporal não tenho desenvolvido com as crianças, pô, isso aqui é bacana de fazer, eu ainda não fiz. Né, ele vai te dando alguns caminhos para você desenvolver a sua prática, mas ele não é um Ctrl+C, um Ctrl+V, como a gente tem visto por aí, né? Que nos planejamentos tem que estar escrito lá qual é aquelas letras e números todos da BNCC. Ele não é só isso, né? O currículo é muito mais do que isso, ele envolve, né, diversas coisas. Então, o que envolve no currículo? O cuidar e educar, que na educação infantil ele é essencial, né? Ele é indissociável. Então, a criança, ela precisa, o professor, né, precisa entender que na educação infantil, essas crianças, elas precisam ser cuidadas e educadas porque elas estão em desenvolvimento de autonomia, porque elas ainda não têm, né, autonomia suficiente para realizar todas as tarefas cotidianas. Então, a gente tem que, né, paciência para amarrar o sapato, para ajudar a colocar um tênis, né, se você pega o horário, por exemplo, de lanche, como lá em Macaé, às vezes a gente pega para incentivar no lanche, para incentivar no almoço, né, para... Às vezes até momentos mesmo de higiene, já aconteceu, por exemplo, na minha aula, tá lá escorrendo tudo, então, né, de lá e ajudar a limpar, lavar no banheiro, volta, né? Então, são diversos tipos de cuidado, né, que é pedagógico, porque a gente precisa ensinar as crianças como, né, não é só fazer por elas, mas é ensinar elas lá a assoar o nariz, né? Agora vai lá, ó, dobra o papelzinho, joga lá no lixo, lava a mão, né? Isso tudo na educação infantil é pedagógico. A gente não tem como separar, né? A gente tem que trabalhar isso, né, de forma unificada. Então, a gente tem que ter esse olhar, né?
A gente tem algumas escolas têm auxiliar, né? Mas não é só o auxiliar que tem que dar conta disso, né? Isso também é pedagógico, isso também é do professor, né? Aí, então, ó, e as interações e brincadeiras, então, ó, cuidar e educar, interações e brincadeiras, que eu já falei para vocês, né, que são os modos como as crianças, né, elas vão desenvolver esse trabalho na educação infantil, né, são os processos das crianças, né, que é a forma com que elas aprendem, que elas vivenciam o mundo. A gente precisa ter intencionalidade pedagógica, então isso é primordial, gente. Então, as crianças na educação infantil têm que brincar. As crianças têm que brincar. O professor tem que planejar essas brincadeiras ou esses contextos para que as crianças brinquem, para que as crianças aprendam e se desenvolvam. Então, às vezes a gente fala assim: porque o brincar é livre, as crianças precisam brincar livre. As crianças, o professor não. Né? Não é livre para o professor, né? O professor tem que ter intencionalidade pedagógica. Então, eu preciso lá, se elas estão em um momento de, agora elas estão explorando material, estão brincando livre, então eu preciso, né, ter planejado aquilo, ter pensado naquilo como uma estratégia. Então, ó, as crianças nesse momento vão explorar o material e aí eu vou observar o que elas já sabem fazer, como elas utilizam esse material, se é com criatividade, né? Ou então porque está olhando o outro e está reproduzindo o que o outro fez. Quem está brincando com mais habilidade, demonstrando que já conhecia, tem mais domínio do material, né? Qual é a preferência? Então, a intencionalidade está ali, né? No professor, quando selecionou esse material, no professor, quando organizou aquela proposta, quando organizou aquele planejamento, nas estratégias que ele pensou para utilizar, né? Para aquilo acontecer. Então, tem que ter intencionalidade pedagógica. Então, é a ação do professor em refletir, mediar, organizar, selecionar e planejar as práticas pedagógicas com sentido e significado para as crianças, né? Então, não é só, vamos passar no circuito, passou no circuito, pum, sentou, acabou. Não, né? Tem uma história, né? Tem um desafio, vamos utilizar a imaginação, o jogo simbólico, para que tenha esse sentido para as crianças, que elas não só passem pelo circuito de forma mecânica, né? Que sejam contextualizadas, né? Isso tudo, ó, já estou antecipando o que eu vou falar mais para frente. Então, o que a gente fala de contextualização? É isso, que tem um enredo, que tem uma imaginação, que tenha um entrelaçamento dessas atividades, né? Então, que não seja aquele planejamento que a gente chama de Frankenstein. Então, vamos fazer agora, sei lá, uma brincadeira com bambolê, aí acabou a brincadeira com bambolê, agora a gente vai fazer uma atividade com bola, aí acabou a atividade com bola, agora vamos para corda. Ou seja, nada com nada, né? Tipo, né? Cada hora uma atividade diferente. Então, aquilo não conversa, aquilo não dialoga, né? Então, a gente precisa pensar, né, na estruturação dessa prática. E pensando, claro, também, né, gente, nos interesses, necessidades das crianças. Então, precisa, né, esse currículo, ele também precisa emergir das crianças, então a gente precisa estar atento, né, de observar essas crianças de corpo inteiro, né, então as crianças na educação infantil, por exemplo, de 2 anos, principalmente, não têm a fala ainda bem definida, né, elas estão nesse processo, então tem crianças que a gente às vezes não entende a linguagem, né, ainda. Então, a gente precisa observar as crianças, né? Então, a gente precisa estar atento a esses comportamentos, né? Porque chorou, porque bateu, porque mordeu, porque brigou. Ela está mostrando, né, que alguma coisa não está boa para ela, ou que ela não gostou, ou que aconteceu, né? Ou ela está, né, num conflito com alguma outra criança, uma disputa de brinquedo, uma disputa de material, de espaço, né, de preferência por dar a mão e a outra não quer dar a mão, aí puxa, aí bate, né? Então esses comportamentos, eles não são à toa. Não é porque a criança é agressiva, não é porque a criança não tem limite, porque a criança é mal educada, não é. Muitas vezes é a forma que as crianças encontram de demonstrar a insatisfação. E cabe a nós, enquanto adultos, né, mostrar para as crianças que existem outras formas da gente demonstrar os nossos desejos, nossos interesses, aquilo que a gente não está gostando, né? Que é no diálogo, né? Que é chamando o professor, que é dividindo o material com o colega. Então, isso é aprendizagem. Então, na educação infantil, isso tudo é aprendizagem.
né? E a gente vai fazendo isso diariamente. Então, escutar, assim como observar, deve ser um processo contínuo no cotidiano educativo. Um processo de busca de conhecimento sobre as crianças, seus interesses, motivações, relações, conhecimentos, intenções, desejos, mundo de vida. Isso significa buscar uma ética da reciprocidade, né? Então, Oliveira, Formosinho e Pascoal, eles vão trazer para a gente, eles falam de uma pedagogia da escuta, né? Que é essa pedagogia dialógica, que você está observando as crianças, né, o tempo todo, nesse sentido de compreendê-las, de entendê-las, né, de trazê-las para esse processo participativo, né? Então, né, esse currículo, ele também emerge delas. Então, às vezes as crianças estão brincando, vamos dizer assim, tem um monte, as crianças estão brincando muito de não bater, mas tipo lutinha um com o outro. Tá, lutinha, 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 brincando de lutinha. Aí você vai observar esse contexto, peraí. O que eu posso trazer dentro da educação física a partir disso ali, que eles entendam que existem práticas corporais, como a luta, mas que luta é diferente de briga, que a gente precisa, né, ter uma relação não violenta, né, mas que eles conheçam. Então, a partir desses interesses eu posso trazer, né, os jogos de oposição, nas brincadeirinhas de luta, com as crianças. As crianças estão demonstraram interesse num determinado material, ou né, por exemplo, as crianças estão com muita dificuldade aqui de fazer atividade coletiva, de dar a mão, não quer dar a mão para o outro, um briga com o outro. Então, o que eu posso fazer para que, né, então, trazer umas atividades cooperativas, trazer um livro, às vezes, de história, que fale sobre essa cooperação, sobre trabalhar junto, sobre união, né, para contextualizar. Então, a gente precisa observar as crianças, esses comportamentos também, né, e trazer isso para o nosso planejamento. Então, que valoriza esse currículo, ele precisa valorizar a cultura, então trazer elementos da cultura infantil, né, que são as brincadeiras de roda, as cantigas, né, as brincadeiras populares, né, então isso é muito latente na educação infantil, a gente precisa potencializar. Aqui são as crianças lá em Macaé, a gente estava brincando aqui, são escolas com espaços diferentes, aqui uma escola, tá vendo que ela tem essa divisória, que a gente chamava tipo umas baias, né, e eu tinha que dar aula assim, nesse corredor, no meio, entre as salas, coitada das professoras, no meu dia. O outro aqui era uma escola que não tinha um espaço físico lá dentro da escola bacana, e eu levava as crianças para essa rua sem saída, ou então para a pracinha, que elas estão brincando na foto de cima com a Pipa Ratinho. Então, elas estão com a Pipa Ratinho, embaixo elas estão com a gaivota. Práticas significativas e relevantes, aqui elas estão brincando era uma sala que a gente tinha tipo multifuncional, que é vídeo, que é de história, que é um pouco de tudo. Então, nesse dia, né, a gente brincou de yoga, né, perguntei para as crianças, elas sabiam o que era yoga, como que fazia. Então, primeiro eu brinquei de estátua, falei que era uma brincadeira de estátua, tem um livro, né, vamos brincar de estátua, que é Yoga para Crianças. Então, mostrei esse livro, cada pose ele tem uma história, ele vai contando uma historinha. Era uma vez a montanha atada, que é a posição da montanha, né? Então a gente vai contando as histórias para as crianças. Então, né, são práticas significativas, são relevantes para as crianças. Que articula saberes e conhecimentos, né? Então a gente não trabalha na educação infantil, na educação física, a gente não vai trabalhar só corpo e movimento. A gente trabalha principalmente corpo e movimento porque é a nossa área específica, mas a gente precisa ter um olhar, né, mais ampliado para trazer, né, qualidade a esse planejamento e entrelaçar as diversas linguagens, né? E perguntar para as crianças também o que elas sabem, o que elas não sabem. Aí eu trouxe um exemplo prático, Na Escola Municipal de Educação Infantil, Maria Luísa das Dores, fica localizado no município de Macaé, no bairro Aroeira, um bairro rodeado de comércio e cultura. Esse bairro é mais tradicional e receberá a Farra dos Boi Pintadinhos. Então lá eles chamam de Farra dos Bois Pintadinhos no Carnaval, uma das mais tradicionais manifestações carnavalescas de Macaé. As comunidades confeccionam bois grandes e pequenos, elaboram músicas, tocam instrumentos e desfilam competindo para saber quem é o melhor grupo. O professor de educação física dessa escola, atento a essa manifestação cultural e à fala das crianças devido à proximidade do evento, realizou uma roda de conversa para descobrir que elas sabiam sobre o boi pintadinho.
As crianças contaram que participam, né, da folia com instrumentos feitos de lata, confeccionados por elas junto com as famílias. Explicaram como funciona o desfile e que constrói os bois pintadinhos para elas brincarem também. Ou seja, né, então é uma manifestação cultural daquele bairro, daquela localidade, daquele município, porque também não é o município inteiro de Macaé que tem essa prática da cultura do boi pintadinho, são alguns bairros, é muito forte em alguns bairros, né? Então, no bairro Aroeira é um bairro muito forte. As crianças fazem isso junto com as famílias, então vê os pais fazendo, né? Os pais participando dessa construção desse boi, dos instrumentos, das músicas, né? Do toque dos instrumentos. Então, é algo que as crianças vivenciam no dia a dia com suas famílias e elas estavam trazendo esses conhecimentos para dentro da escola. Então, a partir dessa observação do professor, né, as falas e os interesses das crianças, ele vai montar um projeto. Então, o professor, a partir do contexto social e cultural dos saberes e conhecimentos das crianças, dialogou com um grupo de professoras da escola para propor um projeto em que as crianças pesquisassem sobre outras manifestações culturais que utilizam tambores, quais os lugares que se brincam com boi e sobre a origem dessas manifestações, buscando ampliar os conhecimentos dos pequenos, valorizar a cultura local e resgatar a ancestralidade presente nessa manifestação cultural desse bairro. Então, ele está para além, né? Então, aquilo ali do boi pintadinho, elas já sabem, elas já conhecem. Então, ele traz essa cultura para dentro da escola, mas ele também amplia a cultura, né? Então, ele não fica restrito ali às brincadeiras e às práticas com o boi pintadinho. A gente vai conhecer outras manifestações que também utilizam tambores. Quais outros estados, quais outros lugares. Então, se torna uma pesquisa, amplia os conhecimentos das crianças, valoriza aquilo que elas já sabem, que elas conhecem, fortalece essa cultura, mas também, né, faz com que as crianças ampliem esse conhecimento sobre esse patrimônio cultural, né, do nosso Brasil, do nosso país, que é enorme, né? Então, conhecer o desenvolvimento infantil, esse foi um exemplo, então, de tudo que a gente veio falando ali. Então, ali teve intencionalidade pedagógica, né? Tem esse currículo que emergiu das crianças, práticas significativas e relevantes, né? Então, tem um pouco de tudo ali dentro daquela prática ali. Então, outra coisa que está no currículo que a gente precisa saber, né, é sobre esse desenvolvimento infantil. E isso é para que a gente faça as escolhas, né, potentes, desafiadoras às crianças, auxiliar a lidar com os pequenos em determinadas situações. Então, não é só saber do desenvolvimento das crianças no sentido de a criança de 2 anos, ela começa a conseguir andar na cordinha, né, colocando os pés à frente. Eu posso já começar, depois que ela adquirir esse equilíbrio, eu posso entregar uma bola na mão para a criança para dificultar esse percurso, muda o campo de visão da criança, você aumenta o desafio. Tá, parte motora, ok. A gente, quanto professor de educação física, precisa saber e dar conta, né, desse desenvolvimento, precisa se aprofundar aí e saber. Agora, não só desse desenvolvimento da parte motora, mas da parte de comportamento também. Então, por que as crianças nessa faixa etária, né, disputam material? Porque elas ainda têm essa dificuldade, né, de dividir, elas precisam ter um material para cada um, senão a aula não flui, né? Então, primeiro eu preciso, eu quero brincar com uma bola. Mas para eu chegar nessa atividade de uma bola, todas precisam ganhar uma bola, a gente experimentar a bola, brincar com a bola, fazer atividade coletiva com bola. Depois eu consigo chegar na uma bola, né? Então, não é assim tão rápido, não é assim de um dia para a noite, não adianta eu querer chegar lá com uma bola só para todo mundo, sem ninguém ter vivenciado, experimentado, porque vai dar ruim, né? Então, a gente precisa saber desses comportamentos, saber por que as crianças, né, querem determinadas cores. Por que as crianças nessa faixa etária, quando perdem, por exemplo, não quero mais brincar, se joga no chão, chora, ou vai lá e destrói tudo que está montado, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou lá, vou brigar, se eu gritar, reclamar, botar de castigo? Calma, respira, não pira, né? Então, eles estão aprendendo a lidar com limites, aprendendo a lidar com frustrações, aprendendo que um dia a gente ganha, um dia a gente perde, sim, né? Eles estão aprendendo. Então, a gente precisa acolher essas emoções, acolher aquilo que eles estão sentindo, nomear muitas vezes, porque as crianças às vezes não sabem dizer o que elas estão sentindo. Tá lá, tá chorando. O que está acontecendo? Você está triste?
Ai, você está chateado, né, não sei, você tem que conversar sobre essas emoções para ajudar as crianças a se autorregularem, é o nosso papel enquanto adulto, e não simplesmente: "Ah, é, você está se jogando, está chorando, está fazendo birra, então fica aqui, vai ficar sentada, não vai brincar mais", né. Então, a gente precisa, né, ter não é aquela coisa, deixar fazer o que quer, não é isso que eu estou falando, mas também não é ser tão rígido a ponto de não entender que ela não tem maturidade para, né, para determinadas situações, que ela está aprendendo a passar por isso. Só que ela vai aprender a passar por isso de uma forma, né, potente, que a gente vai ensinar as crianças a passar por isso, de, né, para que elas entendam aquela situação, ou que só, né, aquela forma rígida, que então vai ficar de castigo e que ela não está entendendo nem o que ela está sentindo direito, e o professor só vai lá e só termina de fazer o problema, né? Vamos dizer assim. Esse currículo ele é narrativo. Quando a gente fala que é narrativo, diferente de um currículo prescritivo, que é aquele elencado de atividades, como eu falei para vocês, né? Que não adianta o currículo ser só isso, né? Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Esse currículo ele é um processo, né? Então o Gottschall ele vai dizer que o currículo narrativo ele é um processo, ele é um percurso a ser realizado por um grupo de professores e estudantes nesse contexto escolar. Ele explica que o aprendizado narrativo ocorre durante a elaboração e a manutenção contínua de uma narrativa de vida, né? Então isso ele vai acontecendo, né, durante esse cotidiano na educação infantil entre os professores, entre as crianças, né? Então vendo junto o que está fluindo, por onde a gente vai, o que eu tenho que retroceder, o que eu preciso avançar, né? Isso é contínuo, isso é no dia a dia, isso é um processo. Meu olhar não está só lá no resultado final, que ao final do ano eles têm que estar fazendo A, B e C. E aí também, esse currículo, ele vai trazer para a gente, ele vai, né, tá ali recheado, vamos dizer assim, para a gente, com, né, a BNCC também, que vai trazer os direitos de aprendizagem. Então, esses direitos, eles vão assegurar à educação infantil condições para que as crianças aprendam, né, em situações nas quais elas possam desempenhar um papel ativo, né, na escola. Então, o que a gente vai pensar sobre a questão dos direitos de aprendizagem, que eu acho que fica mais fácil da gente compreender, né? O direito de aprendizagem ele vai ser garantido no modo como a gente vai mediar as situações com as crianças. Então, um exemplo: a gente tem aqui os direitos de aprendizagem: brincar, conviver, expressar-se, participar, explorar, conhecer-se, né? Então, quando eu trago a brincadeira, gente, hoje a gente vai brincar de coelhinho na toca. A brincadeira é assim, assim, assado, né? Então, se eu quero garantir direitos de aprendizagem às crianças, né? Se eu entendo que é importante, que é necessário esse trabalho, né? Eu vou pensar o quê? Então, peraí, eu quero trazer essa brincadeira para as crianças, mas será que as crianças já conhecem? Será que elas já brincaram? Será que por eu morar no Rio, elas morarem em Macaé, elas brincam de forma diferente do que eu? Então eu preciso fazer o quê? Perguntar. Então eu começo no meu planejamento assim: perguntar às crianças se conhecem a brincadeira coelhinho na toca. Caso alguma criança conheça e deseje explicar, né, solicitar que ela faça para a turma. Então as crianças, né, eu estou dando essa oportunidade, eu tô abrindo possibilidade no meu planejamento, né, que as crianças sejam ativas, né, que não só façam aquilo que eu pensei, que eu planejei para elas, né. Então eu estou garantindo aí o direito delas se expressarem, delas participarem ativamente, né. Quando a gente fala assim: "Ah, vou garantir o direito de brincar", mas eu só brinco de uma mesma forma, de um mesmo jeito, por exemplo, eu não estou garantindo isso enquanto direito. Eu vou garantir o direito de brincar se eu diversifico os conteúdos da educação física, né, as práticas corporais, por exemplo, né, então se eu diversifico lá, eu trabalho ginástica, mas eu também trabalho dança, eu também trabalho, lutas, né, dentro das possibilidades de jogos de oposição, se eu diversifico isso para jogos e brincadeiras, então eu estou garantindo o direito de brincar, porque eu estou ampliando, né, esses conhecimentos. Então a gente precisa, lá na BNCC, fazer aquela leitura, compreender o que é cada direito, né, que ele não é só o que a palavra diz,
né? Conviver. Ah, eles estão juntos aqui, estão convivendo. Aí eu falo assim, vamos fazer uma atividade em dupla, dá a mão para um colega. Aí João e Maria dão a mão. Não, vocês dois não, porque vocês estão sempre juntos, daqui a pouco vocês estão brigando. Aí eu vou e separo as crianças. Mas eu não estou tentando garantir o direito delas conviverem. Conviver demanda preferência. A gente é adulto, se eu falar assim, junta, né, fazem duplas, vocês vão escolher a dupla casca de bala de vocês aí, do dia a dia, entendeu? Por mais que vocês sejam aquela dupla apocalíptica. Então eu preciso criar outras possibilidades durante a brincadeira. Então eu deixo eles, né, suas escolhas, suas preferências, daqui a pouco eu vou. Agora trocou de dupla. Trocou de dupla, e que eles vão convivendo, brincando com outras crianças. Né? E eles estão nem percebendo que a gente está fazendo isso propositalmente, né? Mas a gente está fazendo isso com uma intencionalidade, porque eu entendo que eu preciso garantir esse direito, né? E que eu preciso ampliar isso também. Então, eu vou trazer um exemplo prático aí, além do que eu já falei. Ao iniciar a aula de educação física, o professor pergunta às crianças: quem já brincou de amarelinha? Joana é a primeira a gritar: eu! O professor, então, pede para Joana explicar para os colegas como acontece a brincadeira. Joana prontamente explica: tem um desenho no chão, a gente joga uma pedrinha e tem que pular num pé só. Maria complementa: o desenho tem os números e o céu. João diz que sabe desenhar a amarelinha. O professor, a partir dos saberes e conhecimentos que as crianças apresentaram, solicitou que as crianças se dividissem em trios, distribuiu o giz e convidou-as a desenhar as amarelinhas pelo chão. Então, nessa prática aqui, ele já garantiu o direito das crianças se expressarem, participarem, conviverem, né? Uma outra prática. Durante a aula de educação física, o professor disponibilizou bolas de tamanhos e pesos diferentes para as crianças brincarem. Organizou um espaço com cestos, arcos, tecidos. As crianças criaram diversas brincadeiras como jogar bola no cesto, acertar o alvo com arco, transportar as bolas com tecido e outras. Incentivou e encorajou as crianças a brincarem. Somente nessa prática aqui, ele garantiu os direitos das crianças de conhecer-se, de brincar, de explorar, né? Então, às vezes, numa prática, você não vai garantir 1, 2 direitos, você vai garantir muito mais, né? Isso vai depender da forma com que a gente está, né, olhando aquela prática, vendo quais estratégias, vendo o modo que você vai mediar. Então, se eu tenho essa concepção enraizada de que a criança é um ser ativo, potente de direitos, eu vou conseguir, nesse planejamento, com uma prática que foi simples, não foi, teve que inventar algo mirabolante, amarelinha, gente, amarelinha, todo mundo conhece amarelinha, uma brincadeira popular. Tem nada demais na amarelinha. A questão, muitas vezes, não é a atividade, é o modo como a gente vai organizar essa brincadeira, essa atividade no nosso planejamento. É o modo como a gente vai mediar essa brincadeira, essas interações com as crianças. E tem os campos de experiência, né? Lá na BNCC, ela vai trazer para a gente que tem o eu, o outro e nós, corpo, gestos e movimentos, escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, cores e formas, espaço, tempos, relações, quantidades e transformações. Então, é ler mesmo, se debruçar. Então, o eu, o outro e nós, ele está muito relacionado às relações, ao cuidado, né? Cuidado com o outro, cuidado com o espaço, cuidado com o material, né? Não é só o cuidado entre pessoas, né? Tem esse cuidado também com o material, de não quebrar o material, não destruir, que outro colega vai brincar, né? Tem toda essa relação aí embutida dentro desse campo de experiência. Aí, quando eu vou falar lá no meu planejamento do corpo, gestos e movimentos, ele é o principal foco, é o nosso principal objetivo, que nós somos professores de educação física, mas o eu e outro nós está lá, porque não tem, né, relação, não tem educação física, não tem brincadeira sem relação. Então, ele sempre vai estar lá, é um dos campos que sempre vai existir, né? É igual corpo, gestos e movimentos, é difícil você não ter corpo, gestos e movimentos na educação infantil, é a base do trabalho, né? Escuta, fala, pensamento e imaginação também é outro. Então, esses campos, eles vão fazer isso aqui, ó, eles vão se entrelaçar. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, eu estou trabalhando corpo, gestos e movimentos, mas não é só isso? Não, não é só isso. Eu preciso ficar destacando tudo? Claro que não. Eu faço uma intencionalidade, né, um objetivo um pouco mais amplo para que compreenda, né, todas essas potencialidades, não fique só, né, em habilidades, por exemplo, psicomotoras, né, que aí a gente acaba reduzindo demais esses objetivos.
Então, na prática, eu vou trazer aí como que a gente vai entrelaçar esses campos de experiência. Um exemplo. O professor levou o disco de frisbee para a turma do pré-2, 5 anos, e perguntou às crianças o que era e para que servia aquele material. Gabriel, entusiasmado, respondeu: é aquele negócio que joga para o cachorro pegar. Eu já vi. O professor perguntou então: mas só o cachorro pode brincar com esse disco? Ou será que existe algum jogo que as pessoas possam brincar também? As crianças logo disseram que todos poderiam brincar, mas não conheciam um jogo específico. O professor apresentou então imagens de Ultimate Frisbee. Ele explicou que é um esporte que começou com uma brincadeira de arremessar pratos de tortas nos Estados Unidos. Distribuiu pratos de papelão para as crianças e pediu para que elas personalizassem com nome, desenho, o que eles quisessem. Depois foram ao pátio brincar com o disco confeccionado por eles. O professor perguntou: como se joga o disco? A maioria das crianças lançava por cima do ombro, caindo no chão. E o meu não funciona, disse Maria. O professor então mostrou às crianças a forma de jogar de dentro para fora, né? Que elas não estão habituadas a fazer. Eles começaram então a explorar o material e inventar brincadeiras. Vamos ver qual chega mais longe, quem consegue mais alto. Joga para mim que eu pego, depois eu jogo para você. Ao final, numa roda de conversa, as crianças puderam falar o que aprenderam, se gostaram ou não de brincar de frisbee, e cada uma levou o seu disco para casa, podendo brincar mais. Então, a gente vê aí, né, que os campos de experiências, eles foram trabalhados, né, de todas as formas. Então, ó, o eu, outro e nós, no diálogo, no cuidado com o material, com o colega, a escuta, fala, pensamento, imaginação, quando as crianças explicam, relatam suas vivências, criam possibilidades de brincadeira com o disco, espaço, tempos, quantidade, relações e transformações na exploração do espaço, na medida da altura, da distância que o disco alcançou, traços, sons, cores e formas na personalização do prato de papelão, que cada criança pudesse identificar o seu ao jogar, né? O corpo, gesto e movimentos na exploração do brinquedo. Então, eu posso falar que ali foi só corpo, gesto e movimentos? Não tem como falar que foi só isso, né? Porque toda a estruturação do planejamento, toda a mediação, ela envolveu diversas linguagens, né? Então, a gente precisa trabalhar de uma forma mais, né, mais ampla. E aí a gente também, nesse currículo, para finalizar a questão de currículo, a gente também precisa pensar nos espaços, nos tempos e nos materiais. Então, o espaço a gente pensa em duas situações, espaço e ambiente. Espaço é o espaço físico e o ambiente é aquilo que a gente organiza, né, com vistas principalmente ao acolhimento das crianças. Então, eu tenho lá um espaço para fazer a brincadeira. A primeira coisa que eu preciso pensar: na segurança das crianças, se tem alguma coisa que oferece risco, se tem, eu vou tirar do local, se eu consigo tirar, né? Eu tiro do local. Ah, é uma pilastra que tem uma quina, então eu vou colocar, vou ver com a escola se pode colar aí um EVA, né, fofinho, para poder, tipo, não bater com a cabeça. Então, a gente vai olhar a questão do espaço, né, na questão física, principalmente pensando na segurança das crianças e no desenvolvimento das atividades, mas também no ambiente, né, que seja um ambiente acolhedor, que seja um ambiente em que, por exemplo, eu trabalhava num refeitório. Tudo para dar errado, né? Ainda tinha, além do refeitório, tinha os brinquedos, né, das crianças, e eram ali que elas brincavam no dia a dia, porque essa escola não tinha espaço físico. Então, toda vez eu tinha que, quando eu chegava na escola, eu tinha que empurrar os bancos, tinha que empurrar as mesas para um canto, eu tinha que tirar um pouco desses materiais, porque chama muita atenção, eles estão acostumados todo dia a brincar naquilo ali, então, quando chegava lá, eles iam direto para esse material. Então, eu tive que criar estratégias, né, combinados, né, com as crianças, reforçando toda a aula, que não era o momento da gente brincar com aquele material, que a gente ia trazer outras coisas bacanas, legais para a gente fazer, né, eu especulando com eles sobre isso. Então, é pensar mesmo nessas duas possibilidades, espaço e ambiente. Então, como que eu faço isso? Então, ó, o professor, buscando diversificar os espaços que ocorrem nas propostas de educação física, organizou um planejamento na sala de tatames para a turma do maternal, 3 anos. No centro da sala, colocou uma caixa com tecidos de tamanhos, pesos, texturas diferentes. Com um projetor, deixou um vídeo de uma instalação artística chamada Dança dos Lenços. Tem no YouTube, se vocês quiserem procurar essa instalação artística, tem lá. Passando em uma das paredes. Quando as crianças chegaram, o professor deixou que elas explorassem os espaços, os tecidos e observou como elas interagiam com o ambiente, com os colegas. Ou seja, ele pensou em um contexto, ele organizou aquele ambiente para a prática. Aquele ambiente, ele já foi um parceiro pedagógico ali. Quando as crianças chegaram, ele não precisou dizer praticamente nada,
né? Era uma questão mesmo de exploração, de descoberta. Ele só organizou aqueles materiais, aquele espaço, aquele ambiente, para que as crianças, quando chegassem, tivessem esse interesse, essa curiosidade, essa vontade de explorar. Algumas crianças logo perceberam e correram para a caixa. Outras foram até a parede para tocar na imagem que passava. Assim, as crianças, pouco a pouco, começaram a experimentar os tecidos. TNT, malha, cetim, filó, diversos, né? Percebendo suas diferenças, leve, pesado, macio, áspero, grande, pequeno, e dançaram com os tecidos imitando a instalação artística. O professor, então, foi mudando os ritmos das músicas. Lentas, agitadas, sugeriu que brincassem todos juntos, com um tecido bem grande, né? Então todo mundo junto com o tecido, né? Ao ritmo da música, sacudiram o tecido rápido, devagar, giraram para um lado, giraram para o outro, subiram, desceram, criando uma pequena coreografia. Então, com essa organização, o professor ele buscou o quê? Encantamento das crianças, criatividade, aguçou a curiosidade, foi uma vivência significativa, né? Então, só com a organização do espaço ele já conseguiu isso tudo. Na questão do tempo, o que é o tempo na educação infantil? Ele envolve muita coisa, não é só o tempo da sua aula. Tempo envolve rotina, tempo da vivência, daquela prática, então de uma prática para outra, tempo de espera, né? Então são diversas possibilidades aí que a gente precisa pensar. Então a gente tem, por exemplo, diversas realidades, né? Em Macaé a gente tem 1 hora de aula, tá? Com a educação infantil, porque a gente cobra aquela 1 hora do que o professor está planejando. Na minha aula, né, na educação física, e eu oriento sempre os professores que a gente faça uma rotina. A rotina, gente, ela oferece segurança à criança, ela vai saber, ela sabe aquilo que vai acontecer naquele dia, né? É nesse sentido dela participar, dela saber aquilo que vai acontecer e ela se sentir segura, né? Então, opa, não tem nada de diferente aqui que possa me despertar um estranhamento e eu chorar e eu ficar, né, nervoso, querendo ir embora, querendo minha mãe, né? Porque eles estão nesse desprendimento ainda da família, né? Para aquele ambiente. Então, o professor de educação física, ele só vem geralmente 1 vez na semana. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Então, eu sempre crio uma rotina. A minha rotina com as crianças de educação infantil é a minha, Fernanda. A de vocês pode ser outra, não tem problema nenhum. A minha eu chego na sala, faço os combinados, né? Converso com eles sobre os combinados, sobre na hora de ir para o pátio, tomar cuidado com o colega, não bater, não empurrar, não machucar, não destruir o material, alguma coisa do tipo, né? Faço os combinados com eles e a gente vai para aquele pátio, vai brincar, né? Eu começo sempre com um brinquedo cantado. Eu amo brinquedo cantado, as crianças amam, e eu sempre começo a brincadeira com um brinquedo cantado. Então, eles soltos, eles livres, tá correndo, tá brincando, eu começo a cantar e daqui a pouco eles vão vindo para perto de mim, né? Caso necessite de uma roda, eles já vão fazendo a roda, né? Ou então só vão chegando mais perto para poder brincar. Então, eu sempre faço essa rotina com eles. E no final, a gente também, né, faz aquela rodinha só para saber como é que foi, se eles gostaram, se eles não gostaram, o que mais gostaram, e até mesmo, às vezes, para fazer combinados para outras aulas. Então, na semana que vem, já que vocês gostaram, na semana que vem a gente vai fazer isso de novo. A música tal de novo. Então, a gente já combina o planejamento, mais ou menos, da próxima semana. Na educação infantil, a gente trabalha com planejamento semanal, né? Então a gente não faz aquele plano de curso para o ano inteiro, porque se eu digo que a gente precisa observar os interesses, necessidades, desejos das crianças, como que eu vou definir que eu vou trabalhar o ano inteiro? Isso não deveria ter nem para o ensino fundamental, né? De uma forma geral, assim. Mas, né? Na educação infantil, principalmente, como a gente vivencia processos, a gente faz essa construção, né? De forma semanal. O tempo de vivência, né, nas brincadeiras, uma vez uma professora me chamou na escola, a Fernanda vem aqui porque 1 hora eu tenho que fazer 8, 9 atividades. Eu falei, como assim se eu faço 3? Eu falei, tá bom, vamos lá. Fui lá na escola ver. Aí era assim, a professora chegava, gente, vamos fazer isso. Aí fazia a brincadeira tal, não dava nem 10 minutos, nem deu nem tempo das crianças brincarem direito. Trocou. Aí ela mesmo já trocava de material, de brincadeira. Trocou. Aí eu falei assim, gente, mas não deu nem tempo das crianças explorarem. Ela já chegou com os bambolês, distribuindo um para cada um, pedindo para elas botarem no chão. Não vai botar no chão, gente. Eles queriam rodar o bambolê, queriam empurrar o bambolê, queriam rodar o bambolê. Falei, deixa as crianças experimentarem. Depois você pronto.
Experimentou? Depois eu falo, agora vamos colocar no chão, elas colocam no chão. Mas elas queriam primeiro segurar, né? Criança gosta de ver com a mão, gente. Né? Ela não é. A gente fala muito isso, né, adulto? Vê com os olhos. Não, criança precisa sentir, precisa pegar, precisa explorar, né? Então a criança vê com a mão. Então ela precisava disso. Falei, agora você tem que ter calma, você tem que ter paciência, tem que deixar as crianças brincarem, explorarem. Isso precisa fazer parte da sua observação, do seu planejamento, das suas estratégias. Ela, mas não vai parecer que eu estou olhando, fazendo nada. Eu falei, não, se você tiver intencionalidade em relação a isso, isso vai aparecer no seu planejamento, na sua prática, se alguém te perguntar. Não, eu estou fazendo isso por causa disso, isso, aquilo, outro. Não tem problema nenhum. Então, ela estava insegura em relação a isso, né? Então, acontecia, ela tinha que fazer um monte de práticas porque ela não dava tempo das crianças vivenciarem as propostas. O tempo de espera, né? Nas brincadeiras, a gente tem que ter esse cuidado. Ah, Fernanda, não pode fazer brincadeira individual? Não, gente, pelo amor de Deus, não é isso. A gente só tem que ter um equilíbrio, né? Às vezes acontece da gente fazer aulas, planejar algumas aulas das crianças, que elas só veem a gente uma vez na semana, que as crianças passam mais tempo sentadas esperando a vez do que brincando. Então a gente precisa ter esse jogo de cintura e esse equilíbrio aí. Alguns momentos vai ser necessário? Vai ser necessário, não tem problema nenhum. Então a gente começa com o brinquedo cantado, todo mundo junto, brincando, faz as brincadeiras individuais que são necessárias, que você planejou, que você vê que achou que é preciso. No final faz uma outra brincadeira coletiva, mas que eles não fiquem só sentados esperando a maior parte do tempo, né? Então ter esse cuidado aí, esse equilíbrio com esse tempo de espera, tá? Então, ó, um exemplo de prática, já dei um monte, né? Mas, para vocês visualizarem aqui melhor. A turma da pré-escola 4 anos, o professor planejou uma proposta de construção de petecas com jornal. Antes de construir o brinquedo, ele distribuiu folhas de jornal às crianças. Logo, elas começaram a observar o que tinha nas folhas. Olha, o meu tem um carro. Ah, o meu tem coisa do supermercado. O da minha mãe tem esse. A minha mãe compra esse aqui, ó. O meu tem letra A, do meu nome, Amanda. Então, o professor incentivou a curiosidade das crianças e oportunizou tempo para que elas analisassem suas folhas e interagissem com os colegas. Após, o professor solicitou que as crianças fizessem uma bola com a folha de jornal. Os pequenos fizeram a bola e começaram a brincar. Mais uma vez, o professor deu tempo para que elas brincassem com a bola. Percebendo que as crianças já tinham explorado bem o material, solicitou que elas colocassem a bola em cima de uma outra folha e embalassem como se fosse um ovo de Páscoa. O professor auxiliou colocando a fita crepe, a fita durex, e as crianças rasgaram a parte de cima em tiras, fazendo as penas, né, da peteca. Com o brinquedo construído, todos começaram a brincar, né? Então, vamos fazer uma brincadeira construção de brinquedo. Não é só construir aquele brinquedo papum rapidão e pum, já começou a brincar. Peraí, qual material que utilizou? Né? Será que esse material dá para a gente explorar, né? Dá para a gente incentivar outras curiosidades, né? Como as crianças tiveram ali, né? Da leitura daquele jornal, né? Identificando suas letras, identificando aquilo que a mamãe compra, o que tem no dela, o que tem no outro, né? Por que não oferecer o tempo para elas, já que elas mostraram esse interesse, né? Porque às vezes não está no nosso planejamento, a gente não conseguiu pensar e alcançar isso. Mas se a criança demonstrou ali na hora, já que o planejamento é flexível, né? Não há problema disso. Então, dá esse tempo para que eles, né? Então, quando você amassa a bola e pede para fazer uma bola, a gente fez uma bola, automaticamente as crianças querem chutar, querem jogar, querem brincar com aquela bola. Então, deixa brincar com a bola, vamos brincar com a bola, que abre possibilidade. Depois a gente faz a peteca e vai brincar com a peteca, né? Então, a gente tem que organizar isso tudo dentro desse tempo, né? Então, são tempos dentro de tempos, né? Então, a gente precisa organizar bem isso, né? E os materiais, né? Para a organização e seleção de materiais, a atenção deve estar voltada às potencialidades criativas que eles oferecem, a diversificação desses materiais e na segurança. Então, materiais, gente, que ofereçam segurança às crianças, que não desmonte pecinhas pequenas, né? Muito cuidado, que às vezes eu vejo gente na internet fazendo brincadeira com feijão, com milho, com coisa pequena, as crianças enfiam no nariz, enfiam no ouvido, enfiam na boca. Uma coisa é você fazer uma atividade dessa com uma única criança que você está ali de olho. Outra coisa é você ter 25 crianças, ter 20 crianças sob sua supervisão e utilizando esse tipo de material. Então, assim, muita atenção a determinados materiais. Eu já tive que levar criança para o hospital em Macaé, porque a professora da sala de aula estava brincando com eles de bingo, usando feijão, e a criatura enfiou o feijão
lá no ouvido, né? E aí, como eu estava de carro, Fernanda, você pode levar? Beleza, fui eu lá levar com a mãe, né? E a médica ainda toda coisa, né? Ah, segura a cabeça dele, que senão pode estourar o tímpano. Eu, pronto, minha perna tremeu toda, né? Falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com a questão dos materiais. Diversificar esses materiais, então a gente precisa pensar, né? Nas potencialidades deles, então materiais, por exemplo, de fim aberto, que a gente chama de fim aberto, não estruturado, né, que são materiais que eles podem ser utilizados de diversas formas, então, por exemplo, o rolinho do papel higiênico é um material de fim aberto, é um material não estruturado, vamos dizer assim, né? Ele tem uma finalidade, mas ele com criatividade a gente pode utilizar ele de outras formas. O barbantinho, mas pode se enforcar. Na minha aula ninguém nunca, graças a Deus, se enforcou, mas se você acredita que na sua aula vai se enforcar, então, né, calma, vamos esperar as crianças terem, né, vamos dizer assim, não uma disciplina, né, mas uma organização melhor para você utilizar esse tipo de material, mas graças a Deus. E assim, às vezes a gente também tem que tomar cuidado, porque a gente fala e a gente antecipa, a gente dá ideia, né? Às vezes a criança nem pensou naquilo, a gente fala assim, ó, não pode botar no pescoço, ó, não pode enrolar não sei onde. Aí, a criança tinha nem pensado nisso, já veio aqui, ó, a maldadezinha, a criança, opa, vou enforcar o coleguinha, né? Então, eu tô brincando, mas, né, é sério. Então, a gente às vezes tem que ter o cuidado, porque às vezes a gente mesmo fala, a gente mesmo antecipa e dá ideia para a criança. Você não estava nem pensando naquilo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. A quantidade de material, né? Então, um material para cada um, né? Para que eles possam explorar, possam brincar, né? Para que eles tenham essa possibilidade, né? Depois você pode ir reduzindo esse material e você não vai ter dificuldade, né? Para fazer essa redução. Então, na prática, o professor preparou uma proposta com a utilização de bambolês, sabendo que as crianças são curiosas, têm desejo, ter dificuldade em compartilhar, ele solicitou que as crianças escolhessem um bambolê para brincar, oportunizando tempo para a exploração do brinquedo. Em um segundo momento, o professor solicitou que elas formassem duplas e ficassem com apenas um bambolê por dupla. Em um terceiro momento, o professor solicitou que elas devolvessem os bambolês, fizessem uma roda e participaram de uma brincadeira cooperativa com apenas um bambolê, ou seja, ele foi reduzindo a quantidade de bambolês, né, a partir daquela exploração. Todo mundo explorou, todo mundo brincou, e aí ele foi reduzindo, passando aquilo para duplas, né, para até depois ele chegar em um único bambolê só, sem problema nenhum. E para a gente fechar aqui, né, currículo, às vezes as pessoas falam assim, Fernanda, quais as práticas corporais que eu posso trabalhar na educação infantil? Todas. O que a gente precisa pensar é o como a gente vai trazer, né? Então, por exemplo, lutas, esportes e práticas corporais de aventura, a gente vai trazer dentro de uma linguagem que é da infância. Então, um esporte, por exemplo, eu não vou trazer com regras oficiais, até com materiais oficiais, né? Por exemplo, o tamanho daquela bola de basquete pesada daquele jeito, você brincar com as crianças pode machucar, né? Então eu posso trazer bolinhas menores que quicam para a gente brincar, jogar no aro, no cestinho, né? E fazendo alusão ao basquete, eu posso trazer imagem, eu posso trazer vídeo sobre o basquete, falar sobre o basquete, problema nenhum. Só que eu vou trazer isso dentro da adequação daquela faixa etária, pensando naquela faixa etária específica, né? Então, através de jogos, né? Através de outras formas. A mesma coisa vai acontecer com as lutas, né? Então, eu posso trazer muitos jogos de oposição, eu posso fazer, né? A Juliana faz aí lutas indígenas com as crianças, ela faz as adaptações dela, né? Para trabalhar com a educação infantil. Então, a gente pode trazer algumas coisas, sim, né? Só que a gente precisa pensar nessa faixa etária, né? O que as crianças são capazes de fazer nessa idade, o que é adequado, o que é desafiador, mas também não é, né? E não traz insegurança para as crianças, não vai machucar. Então é isso tudo que a gente precisa pensar. Para o desenvolvimento infantil, eu só trouxe assim alguma base, assim, só para a gente só pensar, né, bem rápido, não vou me aprofundar nisso. Então, em 2 e 3 anos, a criança está na fase desse movimento fundamental, é o estágio de exploração e movimento exploração e experimentação desses movimentos. Elas estão aprendendo a reagir com controle a vários estímulos, né?
É um período para descobrir como desempenhar uma variedade de movimentos estabilizadores, locomotores, manipulativos, primeiro de forma isolada e depois de forma combinada, né? Como eu até dei o exemplo lá no início da minha fala, a criança andou lá na corda, depois eu dei uma bola para a criança segurar, aí ela andou na corda segurando a bola, ou seja, já mudou o campo de visão, ela já não está mais vendo o pezinho dela, então já muda ali o equilíbrio dela, né? Então já foram movimentos combinados, né? Mas primeiro ela precisou vivenciar isso isoladamente, separadamente, né? Então, as crianças de 2 anos estão nessa fase de imitação muito forte, elas observam aquilo que o professor está fazendo para que elas façam também. Então, é super importante que a gente brinque com as crianças, que a gente faça junto com elas. Então, na música, eu canto, eu danço, eu rolo no chão, eu engatinho, eu faço com as crianças, eu mostro imagens, né, para elas fazerem essa correlação. Elas estão aprendendo a relacionar a ação, a palavra, ou então às vezes você está lá se matando, chega para trás fulano, chega para trás e fulano não chega para trás fulano, porque ele ainda não entendeu o que é essa ação, né, chegar para trás, o que é atrás, então a gente precisa, então eu faço, vamos balançar o bumbum assim, bumbum para trás, e aí a gente vai andando para trás, vai andando para frente, por isso que a gente brinca com esses diversos tipos de deslocamento, andar para frente, andar para trás, andar pulando, né, saltitando, andar na ponta do pé, andar no calcanhar, e a gente vai nomeando essas ações. Essa palavra é essa ação. Quando eu levo imagens, por exemplo, de animais, para a gente imitar os animais, é o animal real, gente. Não é o animal, não é o pintinho cor-de-rosa, não, é o pintinho de verdade. Tá? O pintinho de verdade, não é o pintinho desenho animado. Eu vou levar o elefante. Não é o elefante do Dumbo. Não, é o elefante de verdade, que tem lá na África. Né? Então, eu vou mostrar a imagem real para as crianças, né, começarem a relacionar aquela imagem, aquele som, aquele movimento, né? Então, a gente precisa mostrar a realidade para as crianças, parar de, né, que às vezes a gente fica assim, achando que na educação infantil a gente tem que infantilizar tudo, né? Infantilizar no sentido pejorativo, né? De ser, é tudo coloridinho, é tudo animadinho, a letrinha tem olho. Não, letra não tem olho, né? Letra é letra, né? Então a gente tem que tomar esses cuidados. Quando a gente vai falar de educação infantil, eu quero mostrar letra, quero mostrar alguma coisa, é letra bastão, que a gente chama, né? Então, eles não compreendem ainda a letra cursiva, que é a letra que a gente escreve. Então, é letra bastão, né? Então, tem toda uma questão, né, específica para a faixa etária. Nessa fase, eu uso muito a questão, vocês podem pesquisar aí, sobre brincar heurístico, que ele significa descoberta, né? Que são atividades que você vai demandar muito material, que você vai pesquisar materiais, que você vai juntar materiais, você vai organizar o espaço e aquilo que vai acontecer, que esse espaço vai ser um educador, né? Ele vai conquistar as crianças ali, despertar interesse para as brincadeiras. Também, assim, quem tem mais tempo, tenho 30 minutos de aula, 40, não vai dar muito, né? Não vai ter como fazer. Você vai ter que fazer algo menor, né? Mas pode fazer isso planejado com a professora, pode criar uma proposta com a professora de sala de aula, né? E tal. Então, aqui são algumas imagens, essa imagem horrível da internet. Mas depois, se vocês colocarem lá brincar heurístico, vocês vão conseguir, né, ver. Tá vendo? Ó, os espaços, a forma com que eles são organizados, que é para chamar a atenção, né, e despertar a curiosidade das crianças ali, para que elas explorem, brinquem com aquele material. 3 a 4 anos, a criança está na fase de desenvolvimento fundamental, né? Então, elas apresentam melhor domínio desse corpo, melhor exploração, descoberta, diversificação de movimentos e habilidades, podem brincar juntas, né? Mas daqui a pouco, né? Essa aqui o Galarrue, ele vai falar que é individualismo, né? Mas esse egocentrismo deles aí, né? Vai fazer com que eles, às vezes, já dispersem, já briguem, já escolham outros colegas para brincar, né? Que faz parte dessa faixa etária, né, da educação infantil. Então, é uma fase, 3 a 4 anos, que as crianças já compreendem melhor as informações, mas a gente ainda continua precisando ser claro, objetivo na fala, não adianta dar muitos comandos ao mesmo tempo, que as crianças elas não vão absorver todos, né? Os combinados, principalmente, tem que estar sempre reforçando,
né? As crianças já têm um pouco mais de autonomia, então você consegue trazer atividades um pouco mais desafiadoras, né? Então, a gente já, 3 a 4 anos, você consegue trazer umas propostas de mais de exploração desse corpo, das brincadeiras, né? De uma forma mais efetiva. 4 a 5 anos, né, elas estão nesse estágio elementar aí de execução dos movimentos, são capazes de brincar com outros por um período maior de tempo, são um pouco mais cooperativas, responsáveis quando a atividade desperta interesse, né? Quando não está despertando muito interesse, o que vai acontecer? Dispersar, vai fazer alguma outra coisa. Esse estágio caracteriza por descoberta de novas formas de utilizar suas habilidades. Então, porque vem enlouquecer o professor, o pedagogo, as crianças querem, em vez de subir pela escada, elas querem subir pelo escorrego, então já quer descer de cabeça, né? Enlouquece o professor só pensa na segurança e fala, não, mas por quê? Ele brinca todo dia naquele parquinho. Ele já aprendeu aquela habilidade ali, ele já sabe subir pela escada, descer pelo escorrego, aquilo ele já está desenvolvido. Então, o que ele vai fazer? Eu vou criar outra coisa, né? Eu vou tentar, né, criar aí um desafio. Então, ele quer subir por outra parte, né? Então, é combinar, dá para subir por aqui, mas tem que esperar ver se não tem ninguém para descer, né? Vou subir de cabeça. Então, peraí, quando for descer de cabeça, tem que chamar a tia para a tia poder ajudar aqui no final. Então, peraí, vamos botar um tapetinho aqui, um tatame. Botou um tatame lá, porque se escorregar, for com a testa, não vai machucar. Né? Então, não tolir as crianças, também não permitir tudo, é claro, mas não tolir as crianças nessa descoberta desses movimentos, né? Nessas possibilidades aí das suas habilidades. Elas já começam a serem líderes dos seus próprios saberes, respeitando acordos, compromissos, dentro e fora da sala, através de diferentes experiências significativas, ampliam seu interesse por diversas possibilidades de investigação. Então, essa coisa, né, de pesquisar com elas, como é que isso funciona? Né? Então, fazer perguntas potentes nas brincadeiras. Por que o avião voa mais para aquele lado do que para aquele outro ali? Por causa do vento. Por causa do vento. Será? Vamos tentar. Qual foi mais longe? Qual foi mais perto? Então, fazer perguntas que façam com que elas, né, criem essas hipóteses, né? E aí, para fechar, a gente vai falar aqui da metodologia. É o método, que é a prática. Como que você vai chegar lá na prática? Fernanda, beleza. Você falou tudo isso aí. Como que a gente chega no planejamento? Apesar da gente já ter visto os exemplos, né? Então, a metodologia é a forma com que você vai concretizar esse currículo. Ponto. Então, você precisa casar essa metodologia aí com as pedagogias participativas. Né? Então, se eu acredito nessa concepção de criança potente, nesse currículo que é esse conjunto de práticas, né, que emergem das crianças, que, né, que são significativas, relevantes e tal, tem aquilo tudo, eu preciso, né, de uma opção metodológica que vai levar o professor a esse papel de mediador da aprendizagem. Então, ele envolve, né, tanto o professor quanto as crianças, né, esse planejamento e as estratégias e procedimentos. Então, as metodologias, elas vão lá no livro da Salles e Farias, que é o Currículo na Educação Infantil, elas vão dizer que elas devem considerar as formas privilegiadas das crianças aprenderem e se desenvolverem, promover a integração entre elas, possibilitar a exploração dos espaços dos objetos e, ao mesmo tempo, devem levar em consideração as suas necessidades. E aí eu trago 3 tipos para vocês de metodologias, né, que conversam com as pedagogias participativas, né? Então, vamos pensar aqui. Atividades significativas, o que é? Você organizou o seu planejamento, contextualizado, com essas práticas significativas, né? Então, eu vou fazer lá a construção da peteca com as crianças. Então, vou trazer para as crianças uma peteca verdadeira. Vou perguntar às crianças como que surge a peteca, vou contextualizar, né? A peteca é um brinquedo indígena, né? Que surgiu assim, assim, assado. Então, você vai fazer toda aquela contextualização, vai perguntar para elas, e aí você vai organizar no seu planejamento como que vocês vão construir, né? Vai ser a folha de jornal, as crianças vão observar a folha de jornal, depois as crianças vão brincar com a bola de jornal, depois as crianças vão fazer a peteca, vão explorar a peteca, vão poder levar sua peteca para casa, tudo vai estar organizado no seu planejamento. Bom, essa atividade em si, esse planejamento, ele pode dar conta nesse dia, acabou, morreu, findou por ali,
ou ele pode ter um desdobramento. Quando ele tem um desdobramento, ou seja, as crianças tiveram muito interesse, você foi comentar com as crianças, mostrar fotos que era um brinquedo indígena, e aí as crianças quiseram conhecer outros brinquedos indígenas. Um exemplo. Então, ela vai se tornar uma sequência de atividades, porque ela teve um desdobramento de uma atividade significativa, que ela teve o fim em si mesma, ela atingiu o propósito dela, mas ela teve um desdobramento. Então, na próxima aula, então, gente, a gente vai conhecer outros brinquedos indígenas, né? Então, tá, e você vai trazer para elas, vou trazer o peão, vou trazer a bolinha de gude, né? Então, você vai, né, montar lá um planejamento, pensando, seguindo fazendo uma conexão que esse planejamento anterior, né, de acordo com os interesses que as crianças demonstraram aí sobre essa prática. Então, uma sequência de atividades. E uma outra possibilidade são os projetos pedagógicos, que eu acho que facilita muito a vida do professor, porque eu acho que a atividade significativa, se ela não tem um desdobramento, você fica assim, ai meu Deus, o que eu vou planejar amanhã? Ai meu Deus, o que eu vou planejar amanhã? Toda semana é isso. Todo domingo é isso, professor desesperado, né? Com a segunda-feira. Não deveria ser no domingo, né? Mas estou dando um exemplo aí. Então, o que acontece? O projeto pedagógico, ele vai te dar um tempo maior, né? Um pouco mais de tempo. Quer dizer que ele vai ser longo, Fernanda? Não, vai depender dos interesses das crianças. Mas ele, às vezes, ele te dá essa possibilidade de 3, 4 aulas, até um pouquinho mais, né? Dependendo do que as crianças queiram participar. Então, como é que é um exemplo de projetos? Eu vou brincar com as crianças, eu vou mostrar para as crianças um quadro, por exemplo, de Van Cruz, que é um pintor do município de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, que ele retrata ali brincadeiras infantis. E aí vamos mostrar para as crianças vão ver quais brincadeiras, quais elas conhecem, quais elas não conhecem, vamos fazer uma lista no quadro com essas brincadeiras. Agora a gente vai escolher, então, qual brincadeira que a gente vai brincar. E aí naquele dia ele vai, né, vai brincar, vai combinar com ela de fazer alguma que não utilize algum material, tipo, é pique-pega, essa aqui é amarelinha, que dá para, né, usar um bambolê, fazer um giz, né, alguma coisa assim mais fácil de fazer, e a partir todo final de aula ele vai combinar com as crianças, vai mostrar novamente o quadro, e aí vai perguntar às crianças qual que é agora que eles querem conhecer, qual que a gente vai brincar, e aí ele vai, enquanto as crianças tiverem interesse naquele quadro, elas vão, né, ele vai montando aquele planejamento para uma próxima aula a partir da escolha das crianças, né? Então isso é uma possibilidade. Então isso vai te dar um tempo maior. Por exemplo, a gente vai ter aí agora, esse ano tem Olimpíadas. Pô, bacana, a escola quer fazer um projeto com Olimpíadas, pediu o professor de educação física desenvolver algo com as crianças. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre Olimpíadas? Quem conhece Olimpíadas? O que é Olimpíadas? Mostra foto, mostra tocha, mostra o mascote, que tem países. Então vamos desenvolver um projeto com as crianças, vai ser o quê? A gente vai falar, vai mostrar os países e vai fazer, né, vai escolher os esportes e vai brincar com os esportes, vai depois no final fazer, sei lá, uma gincana, então cada turma vai ser por cor, vai ser por país, combinar isso junto com as crianças, né, e ir desenvolvendo esse projeto. Né? Então, o projeto pedagógico, ele não é montado todo pronto pelo professor. O professor, ele pode sim trazer, deve, né, também trazer algum ponto de interesse, né, tentar despertar esse ponto de interesse nas crianças, mas ele vai sendo realizado de forma coletiva, né, de forma participativa com as crianças. Então, as crianças vão, de acordo com esses interesses, elas vão, né, então pode ser que daqui a, sei lá, 3, 4 aulas, as crianças falem assim, ai tia, quero mais brincar disso não, vamos brincar de outra coisa. Ponto, tá tudo bem, findou, acabou, o projeto fechou ali. Então, vamos começar um novo projeto? Então, eu posso trazer uma atividade de novo significativa, até a gente descobrir um ponto em comum que a gente quer brincar junto, do que quais os interesses das crianças, um interesse assim, potente. Pode surgir um projeto da escola, e aí você fazer para as crianças e desenvolver coletivamente com elas. Então, diversas formas que esse projeto pode surgir. Mas pedagógico não é aquela sequência de atividades que o professor monta, tantas aulas, X aulas, e diz que está trabalhando um projeto pedagógico. Isso não é um projeto pedagógico. Né? Um projeto pedagógico ele é feito com as crianças, ele é colaborativo. Né? Então, eu trouxe aqui, tem a escrita, né, sobre isso, mas eu já
eu já falei que a gente também ainda está avançando aí no tempo, e eu quero saber se vocês têm... eu trouxe aqui um planejamentozinho para vocês verem como isso aqui é de uma atividade significativa, tá? Um planejamento de forma atividade significativa, como eu faço com as crianças. Então, né, eu coloco ali qual é a idade, porque eu também trabalho com 2, 3 anos, né? Então, qual foi a temática que a gente trabalhou dentro da cultura corporal, foram jogos e brincadeiras, qual foi a intenção, né? Então, uma mais ampla, reconhecer as partes do seu corpo, perceber a potencialidade, ver o controle corporal. Qual é esse contexto aí? Como que eu vou contextualizar essas brincadeiras, ou eles chamam de, que eles falam de disparador da proposta, né? Então, eu comecei com um alongamento lúdico, brincando com as crianças para perceberem o seu corpo, né? Quem consegue imitar a dona girafa? Como que ela é? Grande, pequena? Como que a gente pode fazer o nosso corpo para ficar igual a girafa? E a árvore? Quem consegue fazer a árvore? Então, você pode trazer imagens, né? Mas também pode fazer com que as crianças pensem sobre esse animal ou esse objeto e criar aquilo com o corpo, né? E aí depois são as vivências, né? Então eu brinquei de estátua, brinquei de laranja da China, brinquei de jogo do pé. E aí a gente precisa, no planejamento, ver que isso aqui é um planejamento, né, narrativo, que eu estou dizendo como que aquilo vai acontecer, né? Não é um planejamento prescritivo, no que eu coloco assim, só lá, vivência e foco, brincadeira da estátua, brincadeira laranja da China, jogo do pega, ponto. Quem pegando esse planejamento, ele entende como que foi a sequência, como que eu fiz, como que eu mediei. E aí, quando eu falo para vocês que às vezes não é só o termo que a gente está utilizando, que não há porque aluno, criança, gente, no final é a mesma coisa. Não, não é. Isso mostra uma concepção. A gente vai ver isso também nas palavras que a gente vai utilizar. Então, eu vou convidar as crianças a brincarem. Eu vou solicitar que as crianças escolham uma dupla. Eu vou perguntar às crianças. Então, esses verbos, eles vão mostrando qual é a minha concepção, né? Qual é o meu embasamento teórico, né? Então, a gente tem que tomar também cuidado com isso. Pensar, quando a gente vai escrever o nosso planejamento, né, na concepção que a gente está demonstrando, né? Na concepção que a gente está se embasando. Então, às vezes, o professor fala não, eu faço isso na aula, mas no planejamento não tem nada daquilo. E aí você fica assim, será que faz? Se você não conhece, se você não acompanha, se você não vê, será que ele faz mesmo na aula? Será que ele compreendeu realmente essa questão de concepção, né, sobre a educação infantil? Né? E no final tem lá uma roda de conversa e os materiais que eu utilizei. Então, isso é uma atividade significativa que eu mostro geralmente para os professores como que eu organizo, que rola essa, né? Como que eu organizo assim, o planejamento. Vocês veem aí que teve um disparador, tiveram 3 brincadeiras e uma roda de conversa. Isso aqui eu como em 1 hora com as crianças. Entendeu? E aí, obrigada, né? Deixa eu voltar aqui para o Meet. Falei pra caramba. Não sei nem se deu tempo de vocês processarem tudo. Mas pensar mesmo, né, gente? Nesse olhar pedagógico para que a gente possa estar ampliando a nossa prática na educação infantil e trazendo uma prática de qualidade e que a gente possa cada vez mais, né, ganhar espaço mesmo nessa etapa da educação básica, fazer um trabalho bonito, fazer um trabalho bacana, né, que a gente possa ser valorizado, né, e que a gente respeite as crianças, seus processos, né, que a gente conheça o universo infantil. Alguma coisa, falar algo, ficou com alguma dúvida, porque eu tive que falar correndo, né, gente, senão 00:00 a gente não sai daqui. Vocês têm alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Precisa de alguma coisa? Não? Tá todo mundo craque? Fala, Joana. Joana, você não vale, hein? Tô brincando, pode falar sim. Obrigada, Letícia. Fala, Jô, tu não queria falar, garota? Teu som não tá ligado, não. Ou tá baixo, eu não tô ouvindo nada.
Joana, não te ouvi, tá? Tá fechado o microfone, Joana. Tá fechado. É que você levantou a mão, aí eu achei que você queria falar, por isso que eu tô te perguntando aí, tô aqui, Joana. Mas, gente, olha só, eu não sou uma pessoa que fico divulgando coisa em rede social, eu não tenho muito tino para isso, mas qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem me procurar. Chama lá no direct, Fernanda, me ajuda, Fernanda, como não sei o quê, que eu sou de boa, tranquilaça, adoro, né, participar. A Juliana vive aí, né, Ju? Fernanda, vamos fazer não sei o quê? Fernanda, vamos embora. Eu tô sempre no, vamos embora, né? Dia 29 teremos aí um evento, então vamos embora, para falar de educação infantil, educação física, educação infantil, a disponibilidade está aqui, está sempre, né, porque eu penso que a gente compartilhando esses conhecimentos, né, a gente está, eu aprendo, né, com vocês aprendem comigo, é uma troca, e a gente vai fortalecendo, que é o meu desejo, a educação física na educação infantil, né, então, que a gente não tem, às vezes, tanto material disponível para estudo, a gente, às vezes, não tem formações específicas que realmente vão tratar desse universo infantil, dessa singularidade que a gente falou hoje, né? Às vezes é aquela coisa bem genérica, ou então é só psicomotricidade, como se fosse a única forma, a única metodologia de trabalhar com a educação infantil, e não é, né? Então, a gente precisa falar mais, né, conversar mais sobre educação infantil para a gente ir ampliando aí a nossa prática. Então, já que vocês não têm pergunta, obrigada, Gabi, Letícia, Brenda, o pessoal aí que foi colocando aí no chat, meus amigos aí, Rodrigo, Joana, Ju. Tá? Então, vou botar aqui, ó, peraí, vou botar para vocês, se vocês precisarem de alguma coisa. Em breve, né, Juliana, eu tô nesse em breve aí, Rodrigo também, tô só prometendo. Eu vou fazer o e-book disso daí, tá? Com tudo explicadinho, já está praticamente quase pronto, falta fazer a arte e terminar a escrita da parte de metodologia, porque eu estou fazendo nessa linguagem mesmo que eu falei aqui, né? Aqueles exemplos, esses exemplos aqui que da prática com a teoria eu coloquei,